Ele coloca uma garota anjo pra dormir na sua casa, mas ela tem outras intenções com isso. Eu sou o Zion Anime, vem comigo ver isso. Shintaro é o típico cara feio e solitário que vive em um apartamento ruim e continua desperdiçando a vida como você, até que de repente encontra uma garota anjo em sua varanda que se torna sua companheira de quarto e o aplaude. Logo após levá-la ao apartamento, ele se pergunta se isso é uma pegadinha pra testar se ele é um deus fiel ou algo assim. Os dois se sentam juntos e a garota estranha se apresenta como Tua. Ela pede desculpas e agradece por usar a varanda dele, e então pergunta o que pode fazer para retribuir o favor, ficando imediatamente em uma posição embaraçosa que deixa Shintaro envergonhado. Ele diz que não quer nada, mas ela insiste em cozinhar para ele. No entanto, ela descobre que ele é quebrado e não tem comida em casa, então oferece-se para lavar a louça em vez disso. Um tempo depois, Shintaro pergunta por que ela fugiu de casa, pensando que foi isso que ela fez, mas ela lhe diz que nunca fugiu de casa e revela que é um anjo do céu que acabou de vir para a Terra na noite anterior. Ela acrescenta que Deus a enviou para estudar os humanos em nome da lata de anjo. Ao ouvir tudo isso, Shintaro fica com medo de ter acolhido um monstro em sua casa e pensa que precisa se afastar dela o mais rápido possível. Ele imediatamente se levanta e diz que tem que ir trabalhar. Ele a empurra para fora e tranca a porta ao sair, mas se pergunta se está fazendo a coisa certa. Algumas horas depois, ele termina o trabalho e, enquanto volta para casa se sentindo miserável pelo dia de trabalho, vê Toa com um gordo feio que a está levando para o hotel sob o pretexto de ajudá-la. Ao perceber isso, Shintaro rapidamente a agarra e sai imediatamente. Mas ao levá-la embora, ele de repente desaba no chão. Ela o leva de volta ao apartamento dele e começa a cuidar dele. Ela coloca um pouco de comida na boca dele e ele sente que não provava algo tão bom há muito tempo. Ele então diz para ela não seguir estranhos porque muitas pessoas perigosas neste mundo estão prontas para se aproveitar de sua credulidade. Shintaro oferece acomodá-la se realmente não houver outro lugar para ela ir. Então ela imediatamente fica animada e pressiona o peito contra ele. Depois ele se sente mal por fazê-la ter que carregá-lo para casa, mas ela diz que não foi um problema porque ela apenas o trouxe voando, chocando-o ao mostrar suas asas. Ele percebe que agora está vivendo em algum recap de fantasia de anime que sempre assistiu no Anisco, e fica chocado com isso. No entanto, ele acorda na manhã seguinte, e enquanto pensa que tudo deve ter sido um sonho afinal, ele vê a garota com asas ao lado dele, fazendo-o aceitar que isso é algo real. Mais tarde, em uma discussão com ela, ele pergunta o que os anjos fazem para viver, e ela responde que transmitem a vontade de Deus aos humanos e garantem que as almas não se percam entre o céu e a terra. Ela então diz que também trazem felicidade aos humanos, levando-o a perguntar como fazem isso. Ela percebe que nem sabe como e diz que deve ser isso que Deus enviou à Terra para aprender. Em seguida, eles vão às compras para conseguir coisas para a nova garota se adaptar a viver na Terra, e Shintaro verifica secretamente as etiquetas de preço antes de fazer qualquer compra, porque ele é mais pobre que um rato de igreja. Mais tarde, enquanto Toa experimenta seu vestido, ela se sente grata porque Shintaro permitiu que uma completa estranha como ela começasse a morar com ele. E ela se pergunta o que pode fazer para retribuir. Ela se lembra de ter dito a ele que o dever de um anjo é trazer felicidade aos humanos, então imediatamente corre para encontrá-lo e promete trazer felicidade à sua vida, surpreendendo-o. Depois disso, eles voltam para casa e mais tarde naquela noite, Ro tem dificuldade para dormir porque uma garota bonita está dormindo ao lado dele. No dia seguinte, Toa narra como acabou na varanda dele e diz que está feliz que foi o quarto dele para o qual ela veio. Ela serve a comida que acabou de fazer para ele, e ele come com grande prazer, já que não comia tão bem há muito tempo. Após isso, Toa diz a ele que quer tomar banho, então ele mostra como usar a banheira, e depois ela entra para se banhar, mas Shintaro começa a ter pensamentos bobos, ao imaginar como ela seria sem sua proteção. Ele rapidamente corre para ligar a TV para manter sua mente ocupada, mas sua mente é muito imaginativa e continua a ter pensamentos impróprios, fazendo-o se perguntar como ele lidaria com uma garota morando sob o mesmo teto que ele. Ele rapidamente pega seu livro e começa a estudar para um quiz que se aproxima. Alguns momentos depois, ele faz uma pausa e vai ao banheiro. Esquecendo que Toa ainda está lá dentro, ele abre a porta e vê o enredo dela em 4K, deixando-o envergonhado, e ele rapidamente fecha a porta. Depois disso, ele vai tomar seu banho também, e enquanto pensa em como precisa se ajustar para acomodar a nova situação das coisas, Toa entra com uma toalha e se oferece para limpar suas costas, deixando-o envergonhado. Aquela noite ele tem dificuldade para dormir novamente, porque seus instintos de reprodução entram em ação assim que ele se deita ao lado dela para dormir. No dia seguinte, ele acorda e vai ao banheiro para urinar, mas entra novamente em Toa. Depois disso, ele se pergunta o que precisa fazer para evitar isso. Mas quando se senta na privada para fazer um depósito no banco de porcelana, Toa entra e eles se desculpam constrangidamente um com o outro. Já se passaram 3 dias desde que Shintaro acolheu um anjo em sua casa. Ele tem comido até se satisfazer, mas está sofrendo de privação de sono porque seu Magnum está em serviço a noite toda. Logo, ele se prepara para sair para a escola, e Toa diz a ele que vai junto também. Mas ele diz a ela que não pode porque os alunos vão achar estranho. Ele sugere que ela fique em casa e assista a algum Cocomelon até ele voltar. Ele sai de casa e, a caminho da escola, sente-se terrível por causa da privação de sono. Logo ele encontra Shuichi e Tsutsumi, que observam seu rosto e dizem que ele parece ter um demônio, então ele explica que não tem dormido.
Enquanto isso, Toa termina de limpar o apartamento bagunçado de Shintaro e começa a pensar nele. De repente, ela se lembra de que ele não tem nada para o almoço e pode estar com fome, então rapidamente se levanta para começar a preparar algo. Na escola, Shintaro conversa com seus amigos enquanto eles almoçam, mas o cara não tem o que comer. No entanto, ele mantém sua pose diante deles, mesmo estando com muita fome. Tsutsumi fica preocupada com a má nutrição dele e se oferece para fazer o almoço para ele, mas Shintaro permanece em silêncio porque não quer que eles saibam que tem um anjo cozinhando para ele em casa. Enquanto eles conversam, Toa de repente aparece com uma marmita e chama pela janela, surpreendendo-o. Ele secretamente diz a ela para ir ao telhado e imediatamente se desculpa, fazendo seus amigos se perguntarem se ele vai encontrar uma garota ou algo assim. Toa solta suas asas e voa imediatamente para o telhado. Shintaro encontra Toa no telhado e ela diz que achou que ele estaria com fome e decidiu levar o almoço para ele. Ela deixa cair e tenta ir embora, mas ele pede para ela ficar para que possam comer juntos. Eles então se sentam juntos para comer. Depois de um tempo, Tsutsumi anda pelo corredor da escola, pensando em Shintaro, que foi sua paixão desde que eram crianças, mas ficaram separados por 9 anos até se reencontrarem no ensino médio. Além disso, enquanto ela caminha pelo corredor, ela vê chocada Shintaro conversando com uma garota, e percebe que ele realmente foi ver uma garota. No entanto, ela fica ainda mais chocada quando Toa de repente cresce asas e voa para longe. Mais tarde naquele dia, Shintaro volta para casa, e fica surpreso ao descobrir que Toa limpou a casa e lavou a roupa, mas fica envergonhado ao perceber que suas roupas íntimas mal cheirosas faziam parte da lavanderia, especialmente a que tinha buracos que Toa remendou ao ver. Enquanto Tsutsumi toma banho, ela não consegue parar de pensar na garota que voou com asas, mas duvida que tenha visto corretamente e diz que deve ter sido porque ela ficou aflita pelo fato de Shintaro estar com uma garota. No dia seguinte, enquanto Shintaro se prepara para sair para a escola, Toa aparece com sua marmita, mas ele a recusa, dizendo que ela não deveria se incomodar. No entanto, ela imediatamente se sente magoada e reclama que ele a tenha evitado. Ouvindo isso, ele rapidamente pega a lancheira dela e diz que é o homem mais feliz do mundo por ter alguém para cozinhar para ele, deixando-a animada. Mais tarde na escola, durante o intervalo para o almoço, enquanto se reúnem, Tsutsumi pensa em perguntar novamente se pode preparar o almoço dele, enquanto Shuichi o provoca sobre a lancheira à sua frente. Mas Shintaro diz a eles que salvou uma senhora idosa que desmaiou na rua a caminho da escola, e ela lhe deu um almoço como agradecimento. No entanto, ao abrir a marmita para começar a comer, ele descobre que Toa desenhou a refeição em forma de amor e escreveu o nome dela, deixando-o envergonhado. Ele rapidamente começa a comer, mas Tsutsumi fica com ciúmes, pois suspeita que uma garota deve ter cozinhado para ele. Depois da escola, a caminho de casa, Shintaro pensa na confusão em que está agora, pois terá que explicar novamente ao amigo como conseguirá o almoço de amanhã. Ele se sente miserável e começa a dar cabeçadas em um poste elétrico perto dele. No entanto, uma velha estranha que se autodenomina vidente aparece ao seu lado para dizer-lhe que ele é uma garota com problemas no momento. Ele imediatamente começa a escutá-la, mas foge quando ela pergunta se ele gostaria de se tornar uma testemunha de Jeová. Ele vai para o trabalho e seu chefe lhe fala sobre uma nova funcionária chamada Noel. Então ele entra para dizer oi, mas chega na hora errada, vendo-a tão de perto. Ela dá-lhe um tapa de reinicialização de fábrica, fazendo-o pensar em sua vida miserável mais uma vez. Mais tarde, Noel oferece gelo a ele para aliviar a dor e ele pede desculpas por ter invadido, mas ela diz que não se importa. Enquanto mais tarde cumprem suas tarefas, ele a vê e tudo o que consegue pensar é na proteção de enredo dela e em como gostaria de removê-la. Mas ele imediatamente se sente um perdedor por pensar nisso e bate a cabeça na parede. Muito tempo depois, eles se preparam para sair do trabalho, mas o chefe lhes diz para pegarem um parfait na geladeira para eles mesmos. No entanto, ao se prepararem para comer o parfait, o idiota culto o vê e imediatamente se lembra dos padrões na calcinha de Noel. Ela fica envergonhada, mas ainda assim afirma que não se incomoda com isso. Shintaro percebe que foi insensível e tenta se desculpar, mas isso só a deixa mais envergonhada, fazendo com que o ambiente todo fique subitamente mais frio. Ela lhe diz que é uma Yuki, surpreendendo-o, mas ele conclui que faz sentido, já que anjos são reais de qualquer maneira. Ele diz que acredita nela e tenta acalmá-la, mas nada muda. Então ele a leva, e eles saem correndo da loja imediatamente. Enquanto isso, Toa, que tem estado jogando, percebe que já passou do horário que Shintaro disse que estaria de volta. Tsutsumi também fica entediada enquanto estuda, pois não para de pensar no Shintaro. Então decide ir comprar sorvete em uma loja próxima. Shintaro começa a conversar com Noa. E ela revela que sua família tem sido Yuki por gerações, o que o choca, e eles tendem a causar uma tempestade de neve sempre que sentem emoções fortes. Ela começa a se sentir péssima enquanto lhe diz que é a mais miserável de todos os idiotas da sua família, e ao dizer isso, uma tempestade de neve começa novamente. Shintaro rapidamente a acalma dando algumas citações motivacionais, e ela fica aliviada. Ela pede que ele se torne seu amigo, e ele concorda no entanto, enquanto ele tenta manter a conversa com ela. De repente, uma pena cai do céu, e Shintaro percebe que Tawade está aqui. Noel fica surpresa ao vê-la, e enquanto isso acontece, Tsutsumi também aparece. Shintaro fica triste ao perceber que se meteu em uma grande encrenca. Enquanto isso, as 3 meninas começam a fazer perguntas, mas ele lhes pede que finjam que nada aconteceu e voltem para suas casas. No
No entanto, Tsutsumi se opõe a isso, então ele percebe que não pode sair dessa tão facilmente. Noel, por outro lado, começa a salivar ao ver um anjo na vida real depois de ler sobre eles em mangás. Ela pergunta a Toa se ela é realmente um anjo ou se é uma brincadeira, e Toa revela ansiosamente que é um anjo que veio à Terra para entender os humanos, chocando Shintaro, que esperava que ela negasse. Em seguida, Shintaro conta como Toa acabou na sua varanda e como ele teve que acomodá-la em sua casa desde então. Ao ouvir isso, Tsutsumi acha Shintaro mais fofo por sua bondade e deseja que ele também seja gentil o suficiente para lhe dar uma prova de sua linguiça. Ela então pergunta a Shintaro o que ele está fazendo com Noel tão tarde, surpreendendo-o, pois ele nunca esperava que ela conhecesse Noel. Tsutsumi diz a ele que Noel frequenta a escola deles e é conhecida como Rainha de Gelo na sua turma. Ao ouvir isso, Noel começa a esfriar novamente, e Shintaro rapidamente esclarece, dizendo que eles trabalham no mesmo lugar. Noel pergunta a Shintaro se Toa e Tsutsumi são realmente seus amigos, e após ele assegurar, ela de repente se levanta. Ela revela a todos que é uma Yuki, deixando Shintaro pensando por que o autor coloca tantas garotas loucas em um único anime. Ela mostra a prova causando imediatamente uma nevasca e limpando-a num instante. Shintaro pergunta a ela por que ela revelou isso, já que era para ser um segredo, e ela responde que achou que seria justo revelar também seu segredo, já que Towa já declarou que é um anjo. Tsutsumi, para não ficar de fora, também dá um passo à frente, pretendendo compartilhar o seu segredo, enquanto Shintaro se pergunta se ela também é um ser sobrenatural. Tsutsumi revela que costumava molhar a cama até o 5º ano. Toa agradece a consideração deles, e mais tarde, ao voltar para casa, ela o agradece por permitir que ela faça novos amigos. No dia seguinte, Shintaro acorda de um sonho terrível onde o FBI invade sua casa porque ele está abrigando um anjo em sua casa. Mais tarde, na escola, ele encontra Tsutsumi, que também não conseguiu dormir bem porque estava pensando em Shintaro e Toa ficando no mesmo quarto a noite toda. Ela se sente a mais feia entre ela e as outras duas meninas e pergunta a Shintaro se por acaso ele está namorando alguma delas. Mas ele diz que não, considerando que seu rosto só pode ser amado por sua mãe. Mais tarde no trabalho, Noel fica excessivamente animada em relação a Shintaro, fazendo com que o chefe dele ligue para perguntar se eles estão namorando. Ele nega imediatamente, mas o chefe diz para ele não ser tímido, e revela que Noel pediu para ser escalada nos mesmos dias em que ele está trabalhando, surpreendendo-o. Noel continua a agir como se estivesse sob efeito de drogas, então o chefe a chama em um canto para dizer para ela parar de ser tola. Ela encontra Shintaro depois disso para dizer-lhe que não pode mais ser amiga dele porque não consegue equilibrar trabalhar e ser amiga dele ao mesmo tempo. Ele diz a ela que não há problema, irritando-a imediatamente. Enquanto isso, Toa e Tsutsumi vêm comer no restaurante onde Shintaro e Noel trabalham. E na menor oportunidade, Toa começa a atender os clientes como se também trabalhasse ali, chocando Shintaro. Ele rapidamente a afasta e pergunta o que diabos ela está fazendo. Ela responde que só queria ajudá-lo para que ele pudesse ir para casa mais cedo. Mas ele diz a ela que é pago por hora, então não há terminar mais cedo para ele, chocando-a. Ela se sente péssima por estar apenas em casa desperdiçando tempo enquanto ele trabalha, e ele a assegura que teve a melhor vida desde que a conheceu, deixando-a feliz. O chefe os vê conversando e sente que Shintaro deve ser um conquistador. Enquanto isso, Noa o encontra novamente, irritada, e diz para ele remarcar seus turnos para os dias em que Shintaro não estava trabalhando. Em seguida, Shintaro e Toa continuam a desfrutar de sua estadia juntos, com Toa cumprindo deveres de esposa para ele. Ele pergunta a ela que tipo de comida eles comem no céu, e ela diz que as árvores nos jardins fornecem muita comida, o que o faz pensar que devem comer apenas frutas e nozes, mas ela revela que as árvores produzem comida quente, surpreendendo-o. Enquanto isso, Tsutsumi está em seu quarto, amuada pelo fato de Shintaro estar envolvido com garotas contra as quais ela não tem chance, já que seu rosto não é digno de admiração. Ela fantasia um pouco sobre sua paixão, mas fica triste novamente por causa das duas novas garotas que apareceram de repente antes que ela pudesse tentar a sorte. Ele vai pegar um pouco de leite e se pergunta se ela pode usar seus peitos para fazer Shintaro gostar dela, até lembrar que tem o corpo como uma prancha de surf. Ela então deseja também ser uma criatura sobrenatural. Alguns momentos depois, enquanto continua a se lamentar como se tivesse falhado no exame de admissão da faculdade, sua mãe lhe dá um bilhete para uma refeição grátis em um restaurante que ganhou em um sorteio. Ao ver isso, ela imediatamente se imagina em um encontro a sós com Shintaro e fica animada enquanto abraça a mãe em agradecimento. No dia seguinte na escola, ela vê Shintaro, mas fica extremamente tímida para convidá-lo para um encontro. Logo, a escola fecha para o dia, e ela se sente muito mal por não ter conseguido reunir coragem para contar a ele. No entanto, enquanto pensa nisso, Shuichi vê o bilhete em sua mão e o pega. Surpreso ao ver que é um ingresso para uma refeição grátis, ele fica animado e pergunta a Shintaro se ele gostaria de vir também, surpreendendo Tsutsumi. Além disso, assim que Shintaro concorda, um idiota aparece para lembrar Shuichi de um dever que ele tem após a escola, o que significa que Shintaro e Tsutsumi terão que ir sem ele. E isso a deixa feliz porque ela nunca quis que ele fosse ao encontro de qualquer maneira. Depois, Shintaro diz a Tsutsumi que gostaria de passar algum tempo na biblioteca antes de irem ao encontro porque está tentando ler mais sobre anjos e outros seres sobrenaturais. Mas ele adormece assim que começa a ler, e Tsutsumi o admira enquanto isso. Alguns minutos depois, eles se preparam para sair, mas descobrem que está chovendo. Então, Shintaro pede
desculpas e sugere que esperem até que a chuva passe. No entanto, ela entra na chuva e insiste em ir porque não quer perder essa oportunidade única na vida com ele. Mais tarde, eles passam algum tempo comendo donuts cremosos, mas ela gostaria que fosse sua salsicha cremosa. No dia seguinte, após a escola, Shintaro e Noel caminham juntos para casa. De qualquer forma, Noel não para de falar sem parar, enchendo-o de informação que ele não dá a mínima, e ele pensa que ela está competindo por primeiro lugar com o burro e o Shrek. Depois de caminhar por um tempo, eles compram um sorvete, e Noel não poderia estar mais feliz por passar um tempo com um amigo pela primeira vez em sua vida miserável e solitária. Ela lhe diz que estava pensando neste momento desde o dia anterior, e até teve uma noite sem dormir por causa disso. Ela o agradece por lhe proporcionar uma experiência como essa, e os dois seguem caminhos diferentes. Noel chega em casa mais tarde e cora ao pensar em Shintaro. Enquanto isso, Shintaro chega em casa apenas para encontrar Tuawa com outro anjo menor em seu apartamento. E o pequeno anjo pinta sua bochecha de vermelho com um tapa por entrar assim enquanto eles se vestem. Alguns momentos depois, Tuawa explica como o pequeno anjo chegou lá e a apresenta como Shui. Shintaro também tenta se apresentar, mas ela o interrompe. Ela imediatamente agarra Tuawa e diz que elas deveriam ir, pois esse era o motivo de ter vindo do céu. Mas Tuawa diz pra ela esperar um pouco. Ela pergunta a Shui como a encontrou, e ela responde que podia sentir sua aura por ser mais nova. No entanto, acrescenta que nunca esperava que ele estivesse em um lugar tão ruim, ferindo o ego de Shintaro. Tuawa diz a ela que não é um lugar ruim, mas sim o apartamento de Shintaro, chocando a pequena anja com o fato de ela estar vivendo com homens humanos que geralmente são conhecidos por serem esquisitos cultos, que buscam apenas desenvolver a trama na menor chance possível. Tuawa diz a ela que ele é um tipo diferente de cara e se oferece para lhe dar comida, mas isso só deixa Shui mais irritada. Ela ataca Shintaro por ser um idiota inútil que está usando um anjo como empregada doméstica. No entanto, Tuawa diz a ela que está fazendo isso porque quer e a repreende por falar assim com ele. Shui a agarra e diz que deveriam ir, mas Tuawa lhe diz que Deus a enviou à Terra para que ela aprenda sobre os humanos em nome dos anjos. Shui diz a ela para sair por um momento, pelo menos, e parar de ficar neste apartamento apertado e de baixo orçamento. No entanto, Tuawa diz que Shintaro disse para ela sempre ficar dentro de casa por causa de sua segurança. Shui chama isso de besteira e pergunta como diabos ela quer estudar os humanos quando está sempre dentro de casa como todo introvertido miserável conhecido que assiste recapitulações de anime. Ela pede para ela voltar para o céu com ela, mas Toa insiste em ficar, explicando que acredita em Shintaro com todo o coração e está feliz por estar com ele porque ele a acolheu como uma completa estranha e está sempre cuidando dela. Então ela quer estar ao lado dele e trazer-lhe felicidade. Shu fica irritada e corre para o telhado, e depois de procurá-la por um tempo, eles a encontram. Toa pede desculpas a ela por fazê-la se sentir mal, e as duas se abraçam. De repente, o jade em sua roupa começa a piscar, notificando-a de que é hora de retornar ao céu. No entanto, antes de partir, ela diz a Shintaro que ele deve realmente ser um bom rapaz, já que Toa disse isso, mas ela o avisa que encontrará o criador mais cedo do que imagina se algum dia tratar mal a Toa. Ela logo desaparece e Toa pergunta a Shintaro o que ele pensa sobre o que Shui disse sobre ela sair para aprender sobre os humanos. Ele raciocina sobre isso e diz a ela que só a impediu de sair de casa inicialmente por causa da segurança dela. Mas como isso não mudará nada, ele sugere que comecem a dar uma caminhada toda a noite após o jantar para que ele possa mostrar os arredores a ela. A partir de então, eles começam a passear pelas ruas à noite e até assistem a programas de televisão juntos para ajudar Tua a entender melhor a vida humana. Enquanto eles assistem TV, Tua vê algo que a interessa, e no dia seguinte, Shintaro a leva para experimentar. Depois disso, eles vagam pela cidade como fugitivos sem teto e logo encontram um lago cheio de barcos cisne, então decidem andar em um. Ele a ensina a andar e ela assume o pedal para praticar o que ele ensinou, mas enquanto ela pedala, o pervertido inútil ao lado dela, que ela afirma ser um tipo diferente de cara, vê suas coxas expostas e perde o equilíbrio. Eles se divertem um pouco mais e depois disso retornam à Terra. Eles começam a conversar, mas uma mulher aleatória, que obviamente está tendo um dia ruim, aparece do nada e acidentalmente a atinge, derrubando-a no chão. Porém, ela vai embora sem desculpas, deixando Shintaro triste. Ele pede desculpas a ela em nome de todos os humanos por qualquer perigo potencial que ela possa enfrentar, dizendo que eles são uma espécie de indivíduos egoístas que não pensam nos outros, dos quais ele também pode ser um. No entanto, ela diz que não há como ele se importar com os outros se ele não se importar consigo mesmo, surpreendendo-o e fazendo-o sentir-se grato por tê-la conhecido. Eles voltam para casa mais tarde naquela noite apenas para encontrar a tia assustadora de Shintaro, Mori, sentada na porta, e assim que vê Shintaro, ela pula em seus braços, surpreendendo Toa. Após isso, Mori devora a comida como uma glutona, alegando que esteve ocupada trabalhando e não dormiu nos últimos 3 dias. Shintaro a apresenta a Toa, dizendo que ela é a dona do estúdio onde estão, e Mori acrescenta que escreve mangá para viver. No entanto, Toa não faz ideia do que é um artista de mangá, chocando Mori, que imediatamente pensa que ela é uma menina rica, mimada e protegida que não sabe nada sobre a vida. Shintaro pergunta a Mori por que ela não ligou para ele e teve que esperar do lado de fora por tanto tempo. E ela responde que deixou o telefone em casa para se livrar do chefe, que parece ser um perseguidor. Enquanto ela fala, a barriga de Shintaro protesta de fome, e Toa imediatamente se levanta para preparar algo.
No entanto, Mori a impede e traz um bolo inteiro, perguntando se eles gostariam de comer. Shintaro fica surpreso que ela trouxe um bolo inteiro e pergunta qual é a ocasião, e ela diz que é seu aniversário. Ela começa a chorar, dizendo que deve ser uma inútil desperdiçadora de espaço, já que ninguém se lembrou que era seu aniversário. Ela reclama que seu chefe não lhe desejou feliz aniversário, mesmo depois de todo o seu trabalho. Shintaro e Toa acendem o bolo e cantam pra ela. Mas ela continua soluçando como uma criança abandonada. Depois ela pergunta a Shintaro quem é a menina ao lado dele, e ele fica em branco por 1 minuto, imaginando a resposta perfeita que não o colocaria em apuros. Ele mente que estão no comitê do festival escolar e estão tendo uma reunião particular em casa. Mas Mori responde que eles devem estar fazendo arranjo cedo, porque os festivais escolares são sempre conhecidos por serem realizados durante o outono. Shintaro sente-se decepcionado consigo mesmo porque essa foi a desculpa esfarrapada que seu cérebro diminuto conseguiu inventar. Mas o seu cérebro não para por aí. Continua a inventar mais respostas tolas que são obviamente mentiras. Depois de um tempo, Morty sugere que Toa comece a ir para casa antes que seja tarde demais, e ambos ficam chocados. No entanto, eles seguem o jogo, e Shintaro a acompanha com a tia. Mas no caminho, ele diz a Toa para se separar deles em um cruzamento, e depois voar secretamente de volta para a sua varanda. Poucos momentos depois, Toa diz a eles que irá sozinha a partir daqui. E antes de partir, Morty implora que ela continue passando tempo com seu sobrinho, mesmo que ele possa ser um pouco tolo às vezes. Depois eles se viram e partem enquanto Toa volta secretamente para a varanda, conforme planejado. De volta em casa, Morty diz a Shintaro que ela ficará para dormir, e ficará com ele por algum tempo porque não quer voltar para seu chefe ainda, surpreendendo-o, pois ele fica preocupado que isso possa significar que Toa terá que dormir na varanda a noite toda. Enquanto conversam, ele logo descobre que o chefe de quem Morty está reclamando é Kida, sua editora favorita no espaço, e ele começa a fazer um alvoroço por causa disso, já que sempre foi fã dela, fazendo com que Morty se sinta ainda mais inútil e não reconhecida. Eles ouvem uma batida na porta, e Shintaro vai abri-la apenas para ver o famoso chefe de Morty fervendo de raiva. Mori fica com medo, mas Kira logo percebe que veio ver seu sobrinho. Ela imediatamente se ajoelha para pedir desculpas a Shintaro por ter tirado seu guardião dele por um bom tempo, coisa que não teria feito se soubesse que estava cuidando dele. Depois, Kira deseja feliz aniversário a Mori, surpreendendo-a por ter se lembrado, e continua dizendo que saiu mais cedo para comprar um bolo para ela, apenas para descobrir que não estava em lugar nenhum. Mori logo sai com seu chefe, e Toa retorna ao apartamento. Shintaro pede desculpas por colocá-la em tal confusão, mas ela diz que está animada por poder vê-lo com a família. No dia seguinte, enquanto Shintaro retorna do trabalho, uma estranha garota de um olho só esbarra nele enquanto tenta escapar de alguns perdedores que a perseguem. Ela pede ajuda a ele e ele imediatamente pega a mão dela e foge para um lugar seguro. No entanto, o cara logo descobre que acabou de encontrar uma vampira. Ela se chama Vampira Lilishka, mas Shintaro se pergunta o que está acontecendo com ele, pois ele acabou de encontrar um anjo e um Yuki recentemente. No entanto, enquanto pensa nisso, o olho vermelho da garota cai, e ele descobre que é uma lente de contato. Ela remove o tapa-olho do outro olho para mostrar que é realmente uma vampira, mas esse também cai, fazendo-o perceber que ela não é uma pessoa séria. No entanto, ela continua a afirmar que é uma vampira, mas ele não acredita nela e se sente estúpido por ter pensado que realmente tinha encontrado uma vampira. Sendo cavalheiro, ele se oferece para acompanhá-la até em casa ou até a delegacia, mas ela responde que não é necessário e prefere que ele a acompanhe até um lugar seguro que ela tem em mente. Ela o leva a um café de empregadas onde trabalha e ele fica surpreso, perguntando-se se este é o tipo de lugar em que uma estudante do ensino médio deveria estar. Ela o convida para entrar, mas ele recusa e rapidamente volta para casa, enquanto Lelishka pensa que ele cheira bem. Ao voltar para casa, Shintaro conta a Tulua sobre uma degenerada que ele conheceu que vive na ilusão de que é uma vampira, mas acaba descobrindo que ela estava apenas mentindo. Eles logo vão para a cama, e alguns momentos depois, uma estranha senhora com asas e presas aparece subitamente ao lado de Shintaro e começa a lamber seu pescoço, aterrorizando-o. Ele acende a luz e percebe que é o idiota que encontrou à tarde que afirmou ser um vampiro. Ele descobre que ela entrou pela janela e se pergunta como ela conseguiu chegar ali. Toa está animado por ver que vampiros são reais, mas Shintaro se recusa a acreditar. Então Lelishka se suspende no ar para mostrar que voou até ali, e ao notar suas asas e presas, ele percebe que ela é de fato um vampiro. Ela diz a ele que rastreou o cheiro dele até o apartamento e começa a implorar para que ele a deixe cheirá-lo até alcançar o clímax. Shintaro acha isso absurdo e recusa, mas ela continua implorando, prometendo não beber seu sangue, pois ela é uma vampira de última geração e encontrou algo para substituir sua sede de sangue. Ela se recusa a sair durante toda a noite, assustando-os, mas quando acordam pela manhã, descobrem que ela não está em lugar nenhum. Toa percebe o raio de sol da janela e teme que ela possa ter sido queimada até as cinzas. Mas mais tarde naquele dia, enquanto Shintaro come do lado de fora durante o intervalo de almoço, Lelishka aparece atrás dele e lambe os restos de arroz em sua bochecha, assustando-o. Ele pergunta o que ela está fazendo na escola dele, e ela revela que também é uma estudante e está em uma turma acima dele, surpreendendo-o. Ele diz a ela que ele e Tulua temeram que ela tivesse sido reduzida a cinzas, mas ela explica que precisou ir para casa trocar de roupa e se preparar para a escola. Ela então fala que irá à casa dele novamente mais tarde à noite, mas ele rejeita essa ideia e sai imediatamente.
Ao voltar para a sala de aula, ela pergunta aos colegas de classe dele se conhecem alguma Lilishka, e eles dizem que sim, mas falam que ela é conhecida por outro nome, Kagami. Um deles então diz que ela é uma garota bem estranha, pois se apresentou como uma vampira, mas todos descartaram isso como uma piada. Eles imediatamente a veem na entrada da sala de aula, mas Shintaro evita contato visual com ela assim que a vê, fazendo-a sentir-se triste. Mais tarde, após a escola, enquanto se prepara para sair, um morcego aparece na sala com uma carta escrita para ele, instruindo-o a seguir o morcego. O morcego o leva até Lilishka, e ela o apresenta como seu familiar. Ela então ordena que ele seja seu servo, mas ele a chama de idiota e diz que não funciona assim. Ela faz várias ofertas para torná-lo mais atencioso, mas ele diz que prefere desistir de seu papel como apresentador deste anime a ser servo de uma perseguidora assustadora como ela. Ela fica deprimida e diz que ele tem o melhor cheiro que ela já encontrou, então gostaria de cheirá-lo o dia todo. Mas ele recusa novamente. Ela então ameaça farejar ele à força. E enquanto isso acontece, Tsutsumi e Uo entram de repente e ficam chocados ao descobrir que ela é uma vampira. Em seguida, Lilishka começa a chorar enquanto pede desculpas por importuná-lo e agir feito uma tola. Ela diz que só quer se tornar amiga dele e cheirá-lo o tempo todo, mas parece que ele não quer se associar a ela. Shintaro sente pena e concorda em ser amigo dela, dizendo que ela pode ir à sua casa a qualquer momento, deixando-a feliz. Algumas semanas depois, seus exames finais acontecem, e após terminá-los, eles ficam animados ao relembrar as sessões de estudo que tiveram durante os exames, agradecendo também a Tsutsumi, o mais inteligente entre eles, por salvar suas bundas de reprovar. Depois, eles se preparam para sair da sala do clube de ocultismo, que estavam usando durante o período de exames, para que os outros membros possam ter acesso total ao clube novamente. Shintaro pergunta sobre os outros membros do clube, já que um clube só pode ser oficial se tiver pelo menos 3 pessoas, e Lilishka responde que o clube inclui ela mesma, um esqueleto assustador sem vida parado na sala do clube e outra pessoa. Ele acha isso ridículo e teria chamado ela de degenerada, mas ele não quer fazê-la chorar, então ele a chama de tola. Ele abre a porta enquanto eles se preparam para sair da sala do clube, mas ele não sabe que uma garota está prestes a entrar também, então ela erra a porta e cai, abrindo as pernas para que ele veja a forma de sua comporta, o que a deixa envergonhada. Lilishka logo a apresenta como Tsurumi, a última membro do clube. Shintaro percebe que a menina está aflita e tenta aliviar a tensão dizendo olá, mas ela imediatamente se esconde atrás de Lilishka, fazendo-o se perguntar se seu rosto é tão feio assim. Eles se despedem e no caminho Lilishka lhes conta sobre a situação precária em que o clube do ocultismo se encontra por não ter membros. Então ela os convida para se juntarem, mas Shintaro responde que não quer fazer parte de um grupo de esquisitos, chocando-a. Yudan pergunta a Tsurumi o que ela faz para viver, para alguém tão fofa como ela ter se juntado ao grupo estranho. Mas ela quase chora ao ver o rosto dele novamente, fazendo com que ele se desculpe por parecer um espantalho. Alguns momentos depois, enquanto tentam decidir para onde ir para comemorar o fim dos exames, eles veem algumas crianças vestidas de kimono e imediatamente decidem ir ao festival em andamento. Tsurumi cora ao pensar nisso, mas rapidamente se esconde ao ver o rosto do nosso MC novamente. Eles começam a se divertir, e Shintaro se afasta para pegar pepinos com pimenta, mas ele de repente tropeça em Tsurumi novamente, então decide oferecer a ela um pedaço do pepino dele. Ele tenta sair imediatamente para não assustá-la novamente, mas ela o impede. No entanto, antes que ela possa falar, as outras garotas chegam, e então ela simplesmente coloca o pepino na boca calmamente. O festival termina, e enquanto planejam ir para casa, Shintaro pensa que se divertiu muito e espera voltar aqui com a Toa mais tarde. Enquanto isso, Lilishka sobe as grades da ponte e pula sem motivo aparente, assustando Shintaro, que imediatamente se lança atrás dela para impedi-la, esquecendo que ela pode voar. Mas ele cai na água abaixo deles e começa a se afogar. Tsurumi vê isso e imediatamente faz um movimento digno de missão impossível. Mergulhando atrás dele, ela estende a mão e o agarra enquanto ele se pergunta se é assim que vai acabar. Ao voltar para a Terra, ele a agradece por salvá-lo, e então ela revela que tem evitado ele porque não está acostumada a falar com meninos, o que a deixa nervosa perto dele. Ela pede desculpas por não ter contado a ele antes, e ele se sente bem por não ser tão feio afinal. De repente, um halo se forma ao redor da cabeça de Tsurumi, chocando-os, e eles se perguntam se ela é também um anjo ou algo assim. Mas Shintaro logo percebe que ela é uma capa, o que imediatamente faz com que Tsutsumi desmaie. Enquanto isso, Lilishka diz que nunca esperou que Tsurumi fosse descoberta tão cedo e pergunta se ela comeu pepino, ao que ela responde que sim. Lilishka explica a Shintaro que Tsurumi se transforma em um capa se entrar em contato com água dentro de 1 hora após comer pepino. Ela acrescenta que não é um capa comum, pois sua marca Bub é a chefe da Federação de Capa de todo o Japão, que secretamente controla o Japão, o que significa que ela é a futura capa número 1 do Japão. Tsurumi se preocupa que seu segredo seja revelado, mas todos a asseguram de que seu segredo está seguro e que não contarão a ninguém sobre isso. Depois, Shintaro a leva para a Toa para mostrar que ela é um anjo, que também fica animado ao saber que um capa realmente existe. Alguns dias depois, enquanto Shintaro dobra suas roupas, ele fica irritado com o que aconteceu no trabalho mais cedo no dia, e Toa o adverte quando suas palavras se tornam duras. Ele pergunta a ela se ela já fica brava porque nunca a viu com raiva, e ela responde que sim.
Ele imediatamente diz a ela que ela sempre pode avisá-lo se estiver irritada com ele por qualquer coisa, temendo que ela esteja guardando seus sentimentos. Ela esclarece que não está zangada com ele por nada, e tem certeza de que há momentos em que fica zangada com as coisas. Ele pede que mencione uma vez em que ela ficou zangada, e ela percebe que não tem uma. Shintaro se pergunta se isso é porque ela é um anjo, mas descarta esse pensamento quando se lembra do pequeno demônio que se autodenomina um anjo. Depois, Toa termina de preparar a refeição deles e se oferece para alimentá-lo, mas ele fica muito envergonhado para aceitar, então ele deixa cair os pratos das mãos e pega para se alimentar sozinho. No entanto, no dia seguinte, Noel arrasta Shintaro para um novo café perto da escola em Toa. Coincidentemente, ao passar, vê ela tentando alimentar Shintaro e fica furiosa com isso. Ela de repente percebe e fica envergonhada. Mais tarde naquela noite, Shintaro entra inocentemente com alguns bolos que trouxe do café e, ainda se sentindo péssima, ela diz a ele que não vai comer. Shintaro fica assustado e se pergunta se ela está brava, mas ela diz que está tendo dificuldades para se entender. Mais tarde ela concorda em comer o bolo, e enquanto faz isso, ele promete levá-la para sair no dia seguinte. Enquanto isso, Noel está sozinha em casa e não consegue parar de pensar em Shintaro e suas experiências horríveis quando era mais jovem. Ela diz para si mesma que um Shintaro é melhor do que centenas de amigos. Alguns momentos depois, ela recebe uma notificação no seu celular sobre um filme que estreia no dia seguinte, e imediatamente pensa em convidar Shintaro para ir com ela. No dia seguinte, ela vai encontrá-lo no trabalho, mas enquanto tenta contar a ele seus planos, vê as outras garotas sentadas no café e instantaneamente se sente mal. No entanto, ela fala sobre o filme, mas infelizmente ele diz que não estará disponível, pois tem que substituir alguém que não veio trabalhar. Ela se sente triste, mas as outras garotas se ofereceram para ir junto também, já que Shintaro não estará disponível, e ela relutantemente aceita, mesmo que seja Shintaro quem ela quer. Enquanto elas se dirigem ao cinema, as outras garotas começam a conversar enquanto Noel permanece em silêncio, sentindo-se triste por Shintaro não ter ido junto. Logo chegam ao cinema e entram para ver o filme. Depois, enquanto retornam do cinema, as garotas começam a falar sobre o filme que acabaram de assistir e Noel, que também tem algo a dizer, decide falar. Eles passam alguns momentos conversando sobre isso, e Noel participa livremente da discussão, diferente de antes. Ela logo percebe que está se divertindo muito sem o Shintaro, ao contrário do que esperava, e depois disso, todos a agradecem por fazê-los assistir ao filme hoje. Ela fica envergonhada e se sente culpada por ter inicialmente ficado amuada como uma criança pelo fato de Shintaro não estar lá e decide mudar. Ela se abre e agradece por terem ido ao cinema com ela, mesmo que não sejam amigos. Ao ouvir isso, as garotas ficam chocadas e se perguntam que porcaria ela está dizendo. Belishka diz a ela que são amigas, mas ela não concorda, dizendo que as vê mais como amigas de Shintaro. Tsutsumi se sente traída e pergunta o que ela está dizendo depois de todo o tempo que passaram juntas estudando para os exames. Noel fica confusa, dizendo que não acha que são amigas. Ela não pediu oficialmente para serem amigas. E elas dizem que é possível se tornarem amigas sem pedir. Eles afirmam que todos são amigos, surpreendendo Noel, que sai correndo, sentindo-se envergonhada e ao mesmo tempo empolgada por ter realizado seu sonho de fazer novos amigos. Ela se sente grata ao Shintaro por tornar isso possível para ela. No entanto, ela logo percebe que sente algo diferente por Shintaro e se pergunta o que isso significa. Enquanto pensa sobre isso, Shintaro aparece, e ela aproveita a oportunidade para lhe dizer que não o vê apenas como amigo, mas como melhor amigo, surpreendendo-o. Logo as outras garotas se juntam a eles, e eles vão embora. Mais tarde naquela noite, Milishka vem entregar a Shintaro e Tua um convite para o acampamento de verão de 2 dias do Clube de Pesquisa Ocultista, que começa no dia seguinte, e quando ele inicialmente recusa, ela implora para ele ir. Shintaro e Tua vão até o local na videira no dia seguinte, e ao chegarem, uma senhora os leva até onde os outros estão, e um helicóptero chega para buscá-los, surpreendendo-os. Ao chegarem à casa de férias de Tsurumi, ficam chocados com a riqueza da família dela, ao contrário deles mesmos que não têm nada para herdar de seus próprios pais. Algumas empregadas os recebem e eles entram segundo suas alturas. As empregadas mostram a casa e eles até passam um tempo se divertindo na piscina, enquanto Shintaro luta para manter o foco por causa dos enormes terrenos ao seu redor. Logo depois, as garotas se envolvem em uma intensa batalha na sauna, o que lembra Tsutsumi de como seu peito é plano quando vê os melões intimidadoras das outras garotas. Enquanto isso, Shintaro está sozinho, esperando que elas terminem. As duas empregadas logo aparecem diante dele e perguntam se ele gostaria de participar de uma luta de sumô com elas, para passar o tempo, já que é sabido que a família de Tsurumi adora sumô, mas ele recusa. Eles dizem a ele que decidiram ignorar o fato de ele ser homem, porque Tsurumi esteve excepcionalmente feliz o dia todo por causa dele, e não haviam assim há muito tempo. No entanto, ameaçam esfolá-lo vivo se ele fizer algo suspeito com Tsurumi. Mais tarde naquela noite, enquanto as outras garotas vão para a cama, Shintaro vai sozinho para a fonte termal pensando que agora a tem só para ele. Mas de repente encontra Tsurumi lá e tenta sair imediatamente. Mas ela lhe diz para ficar, sugerindo que ele pode usar o outro lado da fonte termal.
Alguns momentos depois, ela o agradece por ter vindo ao acampamento, dizendo que foi por causa dele que as outras garotas também vieram. Ela diz a ele que as coisas são sempre animadas e divertidas com ele por perto e que ele tem algo especial que faz as pessoas se sentirem em casa com ele. Ela se sente grata por tê-lo conhecido, fazendo Shintaro se sentir como se tivesse ganhado na loteria. Mas no caminho de volta para seu quarto, as empregadas de repente o interceptam para uma luta de sumô, já que ele voltou atrás em sua palavra. Mais tarde naquela noite, Lilisca de repente se lembra em seu quarto que esqueceram a parte mais importante do acampamento do clube oculto, que é invocar um demônio, e ela vai acordar todos e reuni-los do lado de fora. Ela lhes ensina o canto a recitar, e enquanto recitam, eles invocam Shui por um momento antes de ela desaparecer instantaneamente novamente, surpreendendo-os. No dia seguinte, Shintaro e Towa fazem um tour pela cidade juntos, proporcionando a Towa o melhor momento de sua vida, e mais tarde naquela noite, ela lhe dá uma surpresa, levando-o para uma grande altitude para mostrar-lhe o ponto de vista de um anjo, agradecendo-lhe por acomodá-la e tornar sua vida na Terra memorável. Por fim, se você gostou deste resumo, dê um like no botão de curtir. Inscreva-se no canal se ainda não o fez, para mais aventuras cheias de enredo. Se você gosta de resumos de anime como este, então assista a este vídeo aqui.